O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, depois dessas duas festividades que nós tivemos aí, uma foi a festa de São Tiago. E ontem, a memória de São Joaquim e Santa Ana, nós voltamos de novo às atividades de Jesus, à pregação de Jesus, o anúncio do reino de Jesus. E estamos ainda no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, os versículos agora 44 a 46, aonde se fala das parábolas. E hoje Jesus, de forma assim impressionante, ele fala do reino dos céus. Aí ele faz uma comparação, que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, aonde um homem encontra o tesouro, ele vai vender tudo por causa desse tesouro para adquiri-lo, para comprá-lo. E depois ele fala da pérola, de uma pérola de grande valor. Ele vai também, agora ele vende todos os seus bens e compra aquela pérola. E assim ele encerra essas duas parábolas, falando de algo que é importante: um tesouro e uma pérola. O tesouro e a pérola são importantíssimos. Quem tem tesouro é rico. Quem consegue obter o tesouro é porque fica rico depois. E quem é que vai querer perder o tesouro? Não sei se vocês se lembram daqueles filmes dos piratas, que eles enfrentavam aqueles mares tenebrosos e iam para aquelas ilhas, porque eles tinham um mapa, e naquele mapa indicava o local onde estavam aqueles grandes baús de tesouro. Se o mapa era verdadeiro, eles voltavam todos milionários, ricos. Eles arriscavam até a própria vida para obter aquelas pérolas preciosas, para obter aqueles grandes tesouros. E Jesus agora está falando, que o reino dos céus é como aquele que adquire essas duas coisas. Então agora Jesus está falando de algo muito importante para nós. Ele fala através de parábolas. E aqui vai uma interpretação que eu vou trazer também a partir dessas parábolas. Qual é o grande tesouro da Igreja Católica? A Igreja Católica tem um grande tesouro.
E eu já sei que você já sabe o que eu irei dizer. Mas eu quero partir de um tesouro, de uma pérola preciosa, para nós irmos à grande pérola, ao grande tesouro. Qual é o tesouro da igreja? Não se espante. O grande tesouro que Jesus nos deixou é o sacerdote, é o sacerdócio. Esse é o grande tesouro. Talvez até você esteja espantado, né? Porque você iria dizer, não, o grande tesouro é Jesus. Realmente. E eu não vou deixar de falar isso. Mas eu quero primeiro que você parta desse princípio. O primeiro tesouro que Jesus nos deu foi na Quinta-feira Santa. O sacerdócio. Em seguida, ele nos dá o segundo tesouro, o sacrifício da Santa Missa. E o terceiro, a Eucaristia. Você entendeu? E a Eucaristia é Jesus. Meus irmãos, tire o sacerdote da igreja e você verá que a igreja se acabará. É ou não é verdade? Claro, a igreja não irá se acabar, graças a Deus, porque o próprio Jesus já disse que as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Mas eu quero que no dia de hoje você guarde no seu coração a grande importância que é o sacerdote. Por quê? Sem o sacerdote, nós não teremos a missa. Nós não teremos o sacrifício da missa, o sacrifício de nosso Senhor. E sem o sacrifício de nosso Senhor, nós não teremos a Eucaristia, nós não teremos Jesus presente no nosso meio. Vocês estão entendendo quando eu falo que primeiro eu vou falar de um para chegar no mais importante, que é Jesus Eucarístico, que é Jesus presente na Eucaristia, que é Jesus que se faz presente no meio de nós, sobre as mãos veneráveis do sacerdote, quando nós sacerdotes impomos as mãos. Ontem mesmo eu estava fazendo a adoração ao Santíssimo Sacramento. Naquele momento em que eu adorava nosso Senhor, eu pensava, ali está o grande tesouro. Ali está o meu tesouro. Até eu, como sacerdote, preciso da Eucaristia. E aí eu percebi, o nosso grande tesouro está no sacerdote, que através dele nós atualizamos o sacrifício perpétuo de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali nós temos a Eucaristia. É por isso, meus irmãos, que o demônio, nesses tempos que nós estamos vivendo, o demônio está furioso. E ele está fazendo o possível para denegrir a imagem do sacerdote. Vocês estão entendendo agora? Vocês viram como o que é que as mídias andam fazendo? Eu não vejo nas mídias, nos programas de televisão, de rádio, nas redes sociais, se fazendo documentários falando sobre a importância do sacerdote, as coisas boas que o sacerdote faz, o sacerdote que administra ali os sacramentos, que celebra a missa, os sacerdotes que praticam a caridade, os sacerdotes que levam horas e horas no confessionário atendendo confissões, os sacerdotes que dão a vida, que vão para os recantos desse mundo
para os locais aonde as pessoas jamais desejariam ir, e está lá os sacerdotes celebrando a missa, atendendo espiritualmente as pessoas, atendendo confissões, praticando a caridade. Como Satanás quer denegrir a imagem do sacerdote, que é o nosso grande tesouro, então, porque eles sabem a importância do sacerdote para nós católicos, então eles acabam denegrindo e eles acabam por não mostrar as coisas boas. É só os pecados dos sacerdotes, as fraquezas dos sacerdotes. Mas para quê? É para destruir? É para que nós católicos tenhamos uma imagem errada do sacerdote? Meus irmãos, o sacerdote é muito amado por Deus e por nossa mãe, a Virgem Maria, a Virgem Santíssima, a mãe dos sacerdotes. Mas não mostram as coisas boas. Recentemente aí o Centro Dom Bosco fez até um documentário, um filme, mostrando realmente a intenção má que se tem hoje de denegrir a imagem dos sacerdotes. Eles vão lá, mostram coisas que aconteceram, mas que depois se vê que não foi como foi anunciado, como foi mostrado, e depois eles não mostram mais nada e fica ali. Eles não mostram depois o desenrolar da situação. E ali mostram alguns bispos que foram colocados como manchetes nas mídias sociais, nas televisões, para denegrir a imagem dos nossos bispos, para que nós, olhando para os bispos e os sacerdotes, venhamos a desprezá-los e dizer assim: na missa eu não irei mais. Se vocês puderem, assistam esse documentário do Centro Dom Bosco, que é muito bom. Aí, coisa boa, tá vendo? Foi contra o que foi mostrado, porque Satanás quer fazer isso. Aqui, meus irmãos, eu não estou dizendo que nós sacerdotes não temos faltas, não temos culpas, nós somos seres humanos como qualquer um. Até mesmo o sacerdote é tirado do meio do povo para oferecer sacrifício dos seus pecados e do povo também. Nós reconhecemos as nossas fraquezas, é por isso que nós também nos confessamos. Nós vamos em busca de outro sacerdote para nos confessar. É fácil? Não é fácil. Nós estamos diante de um irmão nosso no sacerdócio e ali nós temos que confessar os nossos pecados. Mas nós fazemos isso também. Mas não é preciso jogar tudo no ventilador. Então, se é para jogar no ventilador, jogue também no ventilador as coisas boas. Jogue também. Estão vendo? Eu repito, o que é que Satanás quer fazer? Denegrir a imagem do sacerdote para destruir a Igreja Católica. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jamais isso irá acontecer. Mas voltemos ao que eu estava dizendo antes. O nosso tesouro é Jesus. Jesus é o nosso grande tesouro. Jesus veio do céu para nos redimir, para nos salvar. E depois que ele volta para a casa do Pai, ele deixa este grande legado na igreja, a sua presença na Eucaristia. Eu pergunto para vocês, para você que me ouve agora, quantas vezes durante a semana
você vai numa igreja e ali adora Jesus Eucarístico? Será que aí na sua paróquia, geralmente nas quintas-feiras, tem aquele dia de adoração, aonde o sacerdote vai lá e coloca Jesus em cima do altar para ser adorado por todos nós? Não precisa você ir lá e ter que fazer adorações demoradas de 1, 2 horas. Basta apenas aquela visita. Aquela visita que você fizer, ela vai ser muito importante. Mas se Jesus não está de forma exposta ali no sacrário, ou melhor, no ostensório, mas sabe que ele está no sacrário, tendo a luz vermelha, vai lá. Aquela luz vermelha indica a presença de nosso Senhor. Aquela lamparina com aquele fogo que fica ali sem cessar, indicando a presença de nosso Senhor. Ontem eu fazia, hoje eu farei. Amanhã também eu farei. E é assim durante toda a minha vida. Eu tenho recomendado alguns sacerdotes que eu acompanho assim na direção espiritual e eu falo para eles: meus irmãos, você tem feito adoração ao Santíssimo Sacramento? Aí eu recordo a eles uma pergunta que Santa Madre Teresa de Calcutá, ela fez a um sacerdote: o senhor reza? Ele disse assim: eu rezo a liturgia das horas todos os dias. Aí ela disse: é pouco, você precisa fazer pelo menos meia hora de adoração ao Santíssimo Sacramento. O sacerdote precisa estar diante de Jesus. Mas para que isso aconteça, é preciso que tenha missa. Sem a missa, nós não temos a Eucaristia. Sem a missa, nós não temos a renovação do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E para se ter a missa, nós precisamos do sacerdote. Eis o nosso grande tesouro. Eis o tesouro, o grande tesouro. O nosso tesouro é Jesus. Mas para nós termos Jesus, nós precisamos do sacerdote. Rezemos, façamos aquilo que Jesus disse: rezai ao Senhor da messe que envia operários à tua messe. Rezemos no dia de hoje, uma vez que nós descobrimos o nosso grande tesouro, rezemos para que Deus possa enviar bons e santos sacerdotes, para que eles, através do santo sacrifício da missa, possa nos trazer Jesus no nosso meio, para que Jesus se torne alimento para nós, e também nós possamos chegar diante dele e adorá-lo, adorar sempre. E o que nós faremos adorando Jesus aqui na terra, nós o adoraremos no céu com a graça de Deus. Lá nós adoraremos a Santíssima Trindade. Lá nós o veremos como Ele é, com os nossos próprios olhos. E não esqueçamos também de um outro grande tesouro que nós temos na igreja: o sacramento da confissão. E é através do sacerdote que nós somos perdoados os nossos pecados, como está lá no Evangelho de São João, no capítulo 20. Logo depois da ressurreição, quando Jesus vai e encontra os apóstolos no cenáculo, o que é que ele diz? Ele soprou sobre os apóstolos e ele disse: a quem perdoardes os pecados, se lhes são perdoados. A quem retiverdes, se lhes são retidos. E ali institui o sacramento da confissão.
Que coisa sublime! Vocês entenderam, meus irmãos? Quando nós olhamos para um sacerdote, ali nós vemos na pessoa daquele sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos traz Jesus. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Fazer isso em memória de mim. E é aquele também que quando ergue as mãos, aonde nós estamos ali, humilhados, diante de tantos pecados cometidos, nós nos ajoelhamos diante dele e ali nós falamos os nossos pecados e ele diz: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eis o nosso tesouro. Por ele nós deixamos tudo. Por Jesus nós deixamos tudo, porque Jesus é o nosso grande tesouro. E para nós contemplarmos e adorá-lo, nós precisamos da missa. Porque é na missa que ele vem. Mas para acontecer a missa, nós precisamos do sacerdote. E quando nós ofendemos a Deus, para nós recebermos o perdão dos pecados, nós precisamos do sacerdote. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. Viva o sacerdote, viva a missa, viva a Eucaristia.